dizer que é um prazer imenso, né, ter você conosco esta noite, né, abrilhantando, né, mais um dos nossos encontros pré-Seduca, né. Gostaria que você se sentisse abraçado, né, pelo grupo PET e pelo grupo NEA Miarim. E assim, né, como recepção, eu preparei um buquê de flores naturais, né, para você. Eu não sei se você consegue ver. Nossa, que lindo, tá? Guarda ele aí. Daqui uns dias eu passo. Muito lindo. Que você possa recebê-lo virtualmente, né? Que você possa se sentir acolhido, né? Nos nossos dois grupos, né? E assim, esse momento antes de você iniciar, você pode também estar se apresentando, né? Para as pessoas, falando um pouco sobre você. Se você sentir também o desejo de falar um pouco sobre sua formação, se apresentar, né? Para as pessoas lhe conhecerem um pouco melhor. Primeiramente, agradecer ao Emerson pelo convite, né? Para mim é uma satisfação muito grande poder participar, estar conversando aí com vocês no Maranhão, o Emerson no Sul, mas é um parceirão aí no Maranhão. O Emerson me conhece, sabe que eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu nunca esqueço o Maranhão, né? Eu tenho, apesar da distância e a dificuldade, eu tenho alguns projetos para ver se eu consigo ajudar os agricultores lá na minha região. Eu gostaria muito de poder ajudar em mais no Maranhão como um todo, quem sabe no Brasil como um todo, né? Então a gente sempre tem uma iniciativa tentando me aproximar e estar perto aí do Maranhão. Então, para mim, é uma oportunidade que eu vejo de estar aqui nesse momento com vocês. Fico bastante satisfeito aí pela lembrança, tá? A minha formação, eu fiz técnico em agropecuária na Escola Agrotécnica Federal aí de São Luís, no Maranhão. Todo o meu ensino foi em Codó, no Maranhão. Minha família é de Timbiras. Meu pai é agricultor aposentado, ele mora lá em Timbiras, numa comunidade chamada Baixinho. E aí, da agrotécnica de São Luís, eu vim para a rural, fiz agronomia, depois mestrado e doutorado em agronomia e ciência do solo, né? Depois fiz um doutorado também, um pós-doutorado em ciência do solo também, aqui na Embrapa. E hoje eu sou pesquisador da Embrapa, trabalhando com foco principalmente em agroecologia e produção orgânica, né? E nós temos aqui a Fazendinha Agroecológica, que vai ser um dos estudos de caso, que eu vou mostrar para vocês. E o meu foco dentro da Fazendinha, essa é uma parceria com 3 instituições, como eu vou mostrar, a minha área sempre foi voltada para solos, principalmente a parte de manejo de solo, né? Então, é principalmente sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. E aí, como você colocou, as perguntas podem ficar para o final, mas se alguém quiser interromper em algum momento, pode ficar à vontade também, assim, tá? Se for uma coisa que a pessoa não queira aproveitar aquele momento, também pode aproveitar, tá? Talvez seja até bom, que aí eu percebo que tem gente aí do outro lado, né? Que aqui a gente fica vendo somente a tela aqui, mas, assim, tá bem tranquilo, tá? Então, essa é a minha formação. Como eu tinha falado para vocês, eu vou falar do estudo de caso, que é a Fazendinha Agroecológica quilômetro 47. O Emerson teve o privilégio de conhecer, e eu convido a todos vocês, assim que essa pandemia acabar, estejam convidados para vir conhecer também, tá? Pessoalmente, né? Vou conhecer um pouco hoje. E o que eu organizei aqui para vocês? Eu não sei o perfil pelo que o Emerson me falou no perfil dos alunos, eu imagino que são pessoas que, de alguma forma, em algum momento, pode interagir com o agricultor e ser um agente de transformação, né? Então, eu peguei esse perfil, não sei se eu estou certo ou errado, mas imaginei que, de alguma forma, vocês poderão atuar, seja na educação, seja na cobrança de políticas públicas, seja diretamente indo ao agricultor, estimulando algumas coisas. Eu pensei nesse sentido. Então, eu desenvolvi uma linha pensando nesse perfil, né? E aí, o que eu pensei de falar para vocês? Primeiramente, sobre um pouco da literatura, porque aqui é uma palestra, não vou esgotar nenhum dos assuntos tratados, né? É apenas uma questão de princípios e não vou poder esgotar os assuntos. Depois, vamos falar do estudo de caso, que é da Fazendinha Agroecológica do quilômetro 47, aqui em Seropédica. Nesse momento, eu vou estar destacando as técnicas agroecológicas que a gente usa, inclusive que algumas delas o Emerson trabalhou.
as características de solos aí de Bacabal, que eu acho que é importante a gente entender para poder pensar no que fazer. E aí eu trouxe um desafio para a gente discutir juntos, a questão da alternativa à queimada, né? E aí depois eu vou falar rapidamente sobre um estudo de caso, aí no Maranhão, lá na comunidade Baixinho, que já é nesse meu esforço, né, de tentar levar a alternativa à queimada, tá? Então, um estudo de caso aí do Maranhão mesmo. Então, em termos de literatura, quando a gente fala em manejo ecológico do solo, agricultura orgânica, a gente não pode deixar de lembrar de Albert Howard, que ele foi um dos pioneiros nessa linha, né? Ele foi o primeiro cientista, primeiro professor, ele é professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e ele foi a primeira pessoa que começou a mostrar a importância de você fazer um uso para manter um solo vivo, né? Você ter ali a matéria orgânica no solo e você ter o solo como um recurso que vai garantir a vida das pessoas, né? De toda a sociedade, né? O solo é um recurso muito importante e que é um recurso vivo. Esse texto dele, apesar de ter sido de ser antigo, né? Desde 1943, ele ainda é muito atual, justamente em função disso, né? Que ainda é uma coisa que a gente tem que estar batendo na tecla de buscar alternativas para que a gente possa fazer um manejo sustentável do solo. Esse livro tem em inglês, tem uma versão, vou ver se consigo botar o apontador aqui, só um minutinho. Tem uma forma que eu posso colocar um apontador, não tem? Ou não? Para vocês. Uma caneta. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Se você não conseguir achar a canetinha, você pode usar o cursor, que a gente consegue ver também através do cursor. Você consegue ver o cursor, já ajuda, mas eu queria a canetinha que ela é melhor, mas tudo bem. Você está vendo o cursor, então, né? Então, perfeito. Então, esse livro aqui, em espanhol, ele está disponível na internet, né? Como o espanhol é muito próximo do português, dá para ler perfeitamente, né? Está disponível na internet e é grátis. Esse aqui, Um Testamento Agrícola, que foi traduzido pelo Eli Lino de Jesus, ele está à venda. Inclusive, ele estava em promoção, acho que por metade do preço essa semana. Não sei se já saiu da promoção. Mas são livros bem acessíveis, tá? Em espanhol está de graça na internet, e aqui está bem acessível também o preço. Outros livros que eu acho fundamental, né, para quando você vai aprofundar, né, em manejo do solo, é o livro da Altieri, né, que é Bases Científicas para uma Agricultura Sustentável. É um livro muito bom, é um livro fácil de ler, muito legal mesmo. Esse livro da Ana Primavera, que é Manejo Ecológico do Solo, aqui ela destaca a importância do solo vivo, né? Então, o solo, ele não é apenas a questão mineral, né? Você tem que considerar o solo como um elemento vivo, né? Você tem a vida do solo, que é fundamental para que você tenha um sistema realmente sustentável. E esse aqui, a Agroecologia, Princípios e Técnicas, que é da Adriana e do Renato, que são aqui da Embrapa Agrobiologia. Aqui tem muito do trabalho que a gente desenvolve aqui na Fazendinha. Então, esses são livros que eu recomendaria para quem vai se aprofundar um pouco mais, ou quem pretende no futuro fazer faculdade na área. São livros super importantes que devem ser lidos, né? E agora, falando aqui da Fazendinha, então, a Fazendinha é o espaço que eu vou usar para mostrar para vocês como a gente faz o manejo agroecológico do solo aqui, né? E aí depois a gente vai discutir como seria o manejo ecológico do solo, como poderia ser feito aí no Maranhão. A Fazendinha, ela é uma parceria da Embrapa, aqui com a Unidade Agrobiologia, a Pesagro, que é uma empresa de pesquisa do estado do Rio de Janeiro, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essas três instituições, elas ficam aqui em Seropédica, no campus aqui de Seropédica. Então,
elas são as responsáveis pela manutenção de toda a equipe e foram, na verdade, quem criou a fazendinha. Né? E para que vocês possam se localizar melhor, aqui, nesse círculo vermelho aqui, onde está a Seropédica, fica aqui ao lado do Rio de Janeiro, né? Aqui, essa foto aqui é lá do jardim do P1, que é o prédio principal da universidade. Tá? Então, assim, então tá aqui na região metropolitana no Rio de Janeiro. Daqui de Seropédica, para o centro do Rio, fica em torno de 70 quilômetros, tá? Para que vocês possam saber de que parte do Brasil a gente está falando. A gente está falando desse pedacinho aqui, que é Seropédica. Antes, Seropédica pertencia a Itaguaí, acho que em 90 e alguma coisa passou para ser uma cidade. Aqui a imagem da fazendinha. A fazendinha ela tem 70 hectares, aqui é só para que vocês tenham uma noção do tamanho da fazendinha. Essa parte aqui, a gente vai estar detalhando ela, aqui é onde a gente faz o trabalho com a produção vegetal, né, uma área de 6 hectares. E o solo aqui da fazendinha, também eu acho que é importante falar para vocês, o solo predominante é o plano-solo. Então, assim, uma característica do plano-solo é você ter essa camada superficial aqui, que é uma areia. Então, vocês imaginam que aqui no Rio, o verão também, não sei se o Emerson falou para vocês, mas aqui é quente e chove muito no verão. Então, você acumular matéria orgânica no solo, só mesmo se você tiver uma estratégia de aporte contínuo de matéria orgânica no solo. Não é possível você manter um solo rico em matéria orgânica aplicando, eventualmente, essa matéria orgânica. Né? E a fazendinha ela foi criada com alguns objetivos. Né? Não é uma fazenda para produzir alimento e gerar dinheiro com esse alimento. Foi feito para desenvolver e adaptar tecnologias para agroecologia e produção orgânica, contribuir para a formação de recursos humanos nos níveis fundamental. No nível fundamental, a gente tem a parceria com o Colégio Técnico, que seria a antiga Escola Técnica, né, Federal, que é ligada à universidade. Tem a graduação, principalmente os cursos ligados a ciências agrárias, da Rural, e pós-graduação, também ligado à universidade rural. Estabelecer diálogos envolvendo pesquisadores, professores, agentes de extensão rural e agricultores, visando a disseminação da agroecologia e produção orgânica no país. Então, a fazendinha ela tem essa missão. E agora, aqui é uma vista aérea, essa daqui é atual, né, é uma vista exatamente do momento que a gente está. Como eu tinha falado para vocês, ela tem 70 hectares, sendo que grande parte é pasto, uma outra parte significativa é mata. Essa parte aqui, interessante, ela não existia. Quando foi feita a fazendinha, aqui era tudo pasto, foi feito aqui um corredor agroecológico. E a parte que a gente trabalha com a produção vegetal é aqui, que são 6 hectares somente. Isso aqui é importante, a gente vai voltar a discutir sobre isso. Então, a mata, ela é preservada, e a área cultivada é essa área aqui. A fazendinha tem 26 anos, então tem pelo menos 26 anos que aqui se trabalha com cultivo de hortaliças. A fazendinha, ela não é certificada porque é uma unidade de pesquisa, mas ela busca e trabalha de acordo com a lei de agricultura orgânica, ou seja, a gente não faz uso de veneno, faz-se o uso dos insumos e recursos que estão permitidos na agricultura orgânica. Então, para quem tem interesse em conhecer melhor a agricultura orgânica, que é uma agricultura que realmente busca a sustentabilidade econômica e ecológica, maximizar os benefícios sociais e a minimização da dependência de energia não renovável, a lei 10.831 é a lei que trata da agricultura orgânica. Lá tem o conceito da agricultura orgânica, os princípios, o objetivo. Está disponível na internet. Então, se você botar a lei 10.831, agricultura orgânica vai aparecer, está no Ministério de Agricultura. Além da legislação da lei, eu não vou abordar aqui, mas tem a instrução normativa, a IN 17 a 46, que lá diz tudo que pode ser usado na agricultura orgânica. Tá? Então, a principal legislação seria a lei e a instrução normativa. Tem várias outras também ligadas à produção animal e à produção
e aí o extrativismo. Então, a implantação da fazendinha foi feita em 1993. Eu perguntaria para vocês, né, qual seria a primeira etapa para o manejo do solo, que a gente vai focar o manejo do solo, na hora de você implantar um sistema como esse. Na verdade, foi implantado uma fazenda, né? Então, sem dúvida nenhuma, você precisa fazer uma amostra de solo, fazer análise desse solo e interpretar esse resultado, porque a partir daí você vai planejar as atividades que você vai fazer ao longo do tempo. Aqui é uma vista da entrada da fazendinha. Essa área aqui que vocês estão vendo é uma área de 1 hectare que a gente reservou para fazer um estudo de balanço de nutrientes e também um estudo de viabilidade econômica do sistema, tá? Aqui já é uma vista das glebas, onde tem experimentos. Então, aqui essas quadras são experimentos. Aqui tem experimentos, tem unidades de transferência de tecnologia, que na hora para fazer cursos, e eventos de modo geral, né, visitas. Os alunos do mestrado também, eles têm vivência aqui na fazendinha. E como que foi pensado a questão do manejo da fazendinha? Na agricultura orgânica, já que a fazendinha ela segue os princípios da agricultura orgânica, você pode fazer uso de fontes de nutrientes, sintético, inclusive, um mineral, né, para todos os elementos, com exceção do nitrogênio. Então, sendo o nitrogênio um elemento muito demandado na agricultura, então aqui são feitos estudos para se otimizar a fixação biológica de nitrogênio. Então, em que consistem esses estudos? Desde você retirar a bactéria que está no nódulo das leguminosas, selecionar essas bactérias que são as mais eficientes, então são feitos estudos para selecionar aquelas que são mais eficientes. Uma vez selecionadas, é produzido o inoculante. Esse inoculante, o processo de produção desse inoculante é repassado para a indústria, e a indústria coloca no mercado. Para algumas espécies que não tem ainda empresa responsável pela produção e colocar esse produto no mercado, a gente tem um centro de produção de inoculantes aqui, e os agricultores interessados podem entrar em contato e comprar esses produtos. É sempre muito interessante lembrar, o custo do inoculante é muito baixo. A única coisa que limita é a questão do transporte, né? Porque você tem que pagar o correio, mas o custo mesmo de uma dose para você inocular 1 hectare é quase insignificante, né? Muito baratinho mesmo o custo. Não sei, eu acho que não chega a R$10. Então, como é que você... Então, a gente está falando aqui da fixação de nitrogênio. Então, produzir inoculante, esse inoculante vai para o mercado. E como que a gente faz uso disso no dia a dia em termos práticos, né? Uma das técnicas que a gente utiliza é a adubação verde, que inclusive foi objeto de trabalho do Emerson, né? Inclusive com a crotalária. Então, o que é a adubação verde? A adubação verde consiste em você escolher espécies que são altamente capazes de produzir biomassa, sem a necessidade de um cuidado muito especial, né? Tem que ser espécies rústicas, e que tem a capacidade de fazer a fixação de nitrogênio. Então, nessas leguminosas. Não quer dizer que a adubação verde seja feita somente com leguminosa. Você pode usar até o próprio milho também, e você pode usar outras espécies para produzir biomassa. Porém, quando você usa a leguminosa, além do carbono que ela vai acumular e da ciclagem de nutrientes que ela vai retirar do solo, ela tem essa capacidade de fixar o nitrogênio, e esse nitrogênio é colocado no sistema. Então, se você tem uma área como essa de crotalária, você corta ela e joga aqui na superfície, depois você planta o milho em cima, o milho não vai precisar receber nitrogênio, porque o nitrogênio já está aqui em forma de biomassa. Qual a dificuldade de colocar adubo verde para o agricultor aqui? Ele prefere, ao invés da crotalária, plantar uma cultura que ele vai vender. E aí ele fala, eu não vou perder um tempo com uma cultura que não vai me gerar uma renda, ele não consegue ver isso. Como a gente sabe que se você plantar e recolher tudo, você não vai deixar nada para o solo, você vai estar empobrecendo o solo, então a gente pensou numa estratégia, que é ele produzir o adubo verde, ao mesmo tempo ele tirar uma renda.
Pode ser consociar essa crotalária com milho verde e vender o milho verde, ou então colher ainda quando você tem aqui a espiga em forma de boneca ainda, e fazer conserva, que seria o mini milho. Então, qual é a vantagem do mini milho? Ele tem valor agregado, é vendido nos melhores restaurantes, e tem um tempo de prateleira muito grande, diferente do milho verde, quando você tira, você já tem que levar e vender logo, né? Então, se você planta a crotalária associada com milho, vende o milho e paga o custo de produção, então você consegue ter uma adubação verde de graça. E aí já não tem mais a justificativa da questão do custo. Tá? Aqui é uma área com mucuna, que é outra espécie, que é usada para adubação verde. Ela também pode ser consociada com milho e outras culturas, porém, é preciso ter uma recomendação técnica. Com milho, você tem que plantar a mucuna 45 dias após o plantio, senão a mucuna cobre o milho e você não consegue colher. Tá? Eu não vou... qualquer dúvida com relação à adubação verde, a gente volta a conversar no final, tá? Agora, falando da compostagem, né? Outra técnica que a gente utiliza para levar matéria orgânica para o solo. Como vocês viram lá no início, os nossos solos são muito arenosos. Eu falei aqui no Rio de Janeiro, agora no verão, é muito quente também. Então, com essa questão de ser quente e chuvoso, a matéria orgânica, ela se oxida no solo. Então, você vira CO2 e você não consegue manter o sistema produtivo, principalmente porque é muito arenoso. Aqui em Seropédica, uma das utilizações do solo é vender areia para construção civil. Então, aqui a gente tem áreas que são de mineração da areia mesmo, né? Então, é um solo muito arenoso. Para manter esse solo produtivo, é preciso ter um cuidado muito especial no fornecimento de matéria orgânica para o solo. Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre a questão da importância da matéria orgânica, mas ela não só fornece nutrientes, como ela aumenta a capacidade do solo em reter os outros nutrientes. Então, se você tem uma areia e você aduba, a chuva vem e lava. Se você bota matéria orgânica, a chuva vai passar água e vai ficar muito nutriente retido ali naquela matéria orgânica, que é o que a gente chama de capacidade, ela tem alta capacidade de troca catiônica, né? Então, a vantagem da matéria orgânica não é apenas como um adubo, ela é o que leva realmente a possibilidade do solo se tornar fértil, além de ser uma fonte de energia para os micro-organismos. Como eu falei, o solo é vivo, sem vida, você não tem solo. E isso é importante, depois a gente vai falar da queimada, e aí a gente vai discutir um pouco isso, né? O que a queimada faz com o solo, né? Já se o solo é vivo, quando você queima, você elimina a matéria orgânica e também ali os organismos. Então, qual o impacto que isso teria na sustentabilidade do solo, quando a gente está falando de um manejo ecológico do solo, pensando em sustentabilidade? Um outro composto que a gente faz uso é o composto tipo bocashi. Ele é de farelo de trigo e torta de mamona, mas nós estamos com trabalhos para substituir, principalmente a torta de mamona. A torta de mamona aqui no Rio é cara, aí no Maranhão também deve ser, não sei quanto custaria, aqui custa em torno de de R$70 o saco, então é bastante caro. Então a gente está estudando resíduos agroindustriais para substituir a torta de mamona, né? O trigo, a gente está tentando também reduzir a quantidade que é utilizada. Então esse composto tipo bocashi, ele é o principal fertilizante orgânico utilizado nas hortas, né? E ele consiste em você misturar farelo de trigo com torta de mamona, você coloca micro-organismos eficazes, que aqui a gente usa um embiótico, e espera e deixa ele fermentando em uma bombona por 21 dias. Depois disso, ele está pronto para ser utilizado. A cobertura morta do solo. Como eu falei, aqui o nosso solo é planossolo e argissolo. Então, o argissolo, como também aí no Maranhão, que a gente vai ver mais à frente, ele é muito susceptível à erosão. Então, quando você faz cobertura do solo, você traz aqui várias vantagens. Uma delas é que você está colocando a matéria orgânica no solo, que, como eu tinha falado, é essencial para o sistema. Outra vantagem, você evita... você reduz a quantidade de ervas espontâneas, ou seja, você reduz a necessidade de capina, porque a cobertura vai abafar o mato. Outra coisa importante é que essa cobertura, ela evita a evapotranspiração, reduz a evapotranspiração, e você tem uma economia de água, né?
E quando essa cobertura ela é feita com resíduos de leguminosas, você está levando ali o nitrogênio que veio da fixação biológica de nitrogênio, né? Eu não falei lá no início, mas assim, por que que a gente acha tão interessante a fixação biológica de nitrogênio? Porque o nitrogênio que a gente usa na ureia, ele também vem do ar. Então, assim, o ar que a gente respira, ele tem 78% de nitrogênio e 16% de oxigênio, né? A gente respira o oxigênio, o nitrogênio está lá, a gente não faz uso dele. E as plantas também não conseguem fazer uso desse nitrogênio que está na atmosfera. Porém, a bactéria, em associação com a planta, consegue quebrar essa molécula de N2 e colocar ela de uma forma que pode ser assimilada pela planta, né? Então, faz isso de graça. No caso da ureia, você pega o mesmo nitrogênio que está no ar, porém você tem que usar combustível fóssil. Você precisa de alta temperatura e alta pressão para você conseguir fazer isso que a bactéria faz de graça para a gente. Então, além do nitrogênio vindo da ureia, ele contribuir para a poluição ambiental, porque você queima ali muito combustível fóssil para poder produzir a ureia, ele depende da existência dessas energias, né, para poder ser produzida. Então, à medida que a energia vai ficando cara, a tendência é que o nitrogênio fique caro. Daí a importância de se fazer uso da fixação de nitrogênio, que você vai ter um nitrogênio de graça e de uma fonte renovável, né, que vem da atmosfera. Aqui também a gente trabalha com a miniocultura, voltada para a produção de humus, e esse humus, ele é feito principalmente com esterco bovino. Então, assim, a fazendinha, ela é um sistema que tem integração lavoura-pecuária, então são mantidas vacas com a finalidade de produção de leite orgânico. O manejo dessas vacas também segue os princípios da agricultura orgânica, sendo o manejo sanitário, principalmente por técnicas, né, que estão adequadas à agricultura orgânica. Esse esterco vai para essas baias, que são onde recebe as minhocas vermelhas da Califórnia, né, que são mantidas aqui, e aqui é produzido o humus, que é a base do substrato para a produção de mudas. Então, aqui foi desenvolvido também um substrato que tem como principal matéria-prima o humus, o fino de carvão, que vem de carvoaria aqui da região, então é de graça. Entra a torta de mamona, mas somente 2%. E aí é interessante que o processo de vermicompostagem, ele não elimina a raiz, as sementes das ervas espontâneas, né, que é o mato, ou erva daninha, como normalmente as pessoas chamam. Então, depois desse material pronto, você retira a minhoca, é claro, né? Então nós temos uma técnica para retirar a minhoca e ficar somente o humus, de uma forma bem simples. Depois que o humus está pronto, você coloca uma tela aqui em cima com o esterco fresco, a minhoca sai desse local que não tem mais alimento, vai para o esterco fresco, e aí você retira essa tela com as minhocas e fica aqui o humus. Esse humus, depois que ele está pronto, ele vem para cá e fica aqui em torno de 2 semanas dentro desses sacos transparentes, sofrendo uma solarização. Aí aqui, nesse momento, as sementes das ervas espontâneas são eliminadas. Então, quando você vai para a produção de mudas, você não tem problema de ficar tirando o mato da bandeja, né? Aqui é uma foto mostrando, né, a produção de mudas, que é feita aqui na fazendinha. Essa estufa aqui, ela é uma estufa de baixo custo, tem uma publicação na Pesagro, que é parceira da fazendinha, explicando exatamente como fazer ela. Então, dá para fazer, mesmo com baixo nível de investimento, você consegue fazer essa estufa. E uma outra técnica, que normalmente quando você vai falar, não tem como a gente falar de manejo de solo sem falar da gestão de biomassa, e sem falar da importância da diversificação do sistema. Por quê? Quando você está numa monocultura, a cultura ela vai explorar sempre a mesma camada de solo, né? Daí a importância de você fazer a rotação de culturas. E quando você está num sistema orgânico que você reduz a necessidade, você não quer precisar entrar com o uso de veneno, apesar de existir alguns produtos que são permitidos, como caldo bordaleza, caldo sulfocáustico,
você precisa manter um ambiente em equilíbrio. Esse ambiente em equilíbrio, você vai ter um solo com aporte de matéria orgânica, um solo também equilibrado, e você vai ter um ambiente onde pragas e inimigos naturais estão em equilíbrio, e você consegue produzir com o mínimo possível de aporte de produtos para controlar pragas e doenças. Então, aqui na fazendinha, uma espécie muito utilizada é a Gliricidia, que eu acredito que aí no Maranhão, não sei se vocês já conhecem, mas é uma espécie que em regiões quentes, como a Ibacabal, ela vai muito bem. Abacaxi, pimenta do reino. Pimenta do reino a gente tem dificuldade de cultivar aqui, né? Tem o desenvolvimento dela aqui não tem ido bem. Mas batata, então a gente mantém diversas cultivares de batata. No total, a gente trabalha com mais de 60 espécies aqui na fazendinha, mantendo o sistema diversificado, principalmente nessas 6 hectares que eu falei para vocês. Pensando na conservação do solo, porque assim, mesmo na agricultura orgânica, é permitido você fazer uso de aeração e gradagem, e é permitido você fazer uso de cobertura plástica, né, já que não é permitido o uso de herbicida. Então, um desafio na agricultura orgânica, ou quando você quer fazer um manejo ecológico do solo sem aplicar o herbicida, é você fazer um plantio direto sem fazer o uso do herbicida, que é tradicional para fazer a secagem da biomassa. Aqui a gente está utilizando o Triton, ele não é a roçadeira ela não consegue triturar o material para deixar uniforme, e às vezes embola muito e ele retira do local, então a gente usa um triturador de resíduos, né, que é da marca Triton, e ele deixa o solo pronto para você fazer covas. Então as culturas que são plantadas em covas vão perfeitamente aqui no plantio direto, sem precisar fazer uso de herbicida, porque o material é dessecado com essa trituração aqui. E aí os benefícios do plantio direto são vários, né? Não vou comentar aqui agora, depois a gente pode até comentar, mas como vocês estão vendo, ele vai aportar, vai principalmente manter o solo protegido, né, com essa cobertura, trazendo todas aquelas vantagens da cobertura morta que eu falei para vocês. Ele também vai ter o mínimo de revolvimento possível, né, que é somente para permitir você fazer o plantio das culturas. E aí uma pergunta que eu farei para vocês acham que é viável produzir hortaliças, que é aqui o foco do que eu estou falando, num solo que é praticamente areia, como eu mostrei para vocês lá naquela foto falei que o principal solo aqui é o plano solo, utilizando adubação verde, que é uma técnica que poucas pessoas utilizam, porque você tem que ter essa consciência, conhecimento e vontade de fazer, né? Usando ali o bocache, que é um fertilizante que você vai precisar da torta de mamona, do farelo de trigo, comprar o micro-organismo, fazer o processo, esperar 21 dias, além de não usar, de você não fazer uso dos inseticidas que tem pela aí, né, de todo esse pacote agroquímico que tem, você assume o risco você assume que você não vai fazer uso disso. E eu perguntaria para vocês acham que é viável economicamente? Porque não adianta só ser bonito, no final tem que valer a pena, né, porque a gente sempre fala que tem que ser viável do ponto de vista econômico também, então assim, tem que ser bom para o meio ambiente, ele tem que, da questão social, tem que ser capaz de gerar emprego e renda no campo, né? E tem que realmente ser viável economicamente. Então, essa pergunta aqui é uma pergunta que muitas das pessoas que vêm aqui na fazendinha nos fazem. E aí, usando tudo isso, no final, a gente consegue viver disso? Então, pensando nisso, o Zé Guilherme, que é um dos criadores da fazendinha, ele separou, nesses 70 hectares que tem a fazendinha, dentro dessas 6 hectares que a gente trabalha com a produção vegetal, ele separou 1 hectare, que é essa área aqui, para fazer um módulo que já tem 9 anos, onde tudo que entra aqui de insumo, tudo que sai de produção é quantificado, além de ser feito o monitoramento da fertilidade do solo aqui todos os anos. O custo de tudo que entra, e bem como o valor de tudo que sai também é computado, é feito os cenários de comercialização e é feito esse estudo de viabilidade econômica, e esse estudo já vai fazer praticamente 9 anos também. Aqui
é um momento que a gente está com cobertura de folhosas. Lá no final, se você olhar ali, são a glicídia, que produz a biomassa que vem para cá. Como eu tinha falado, esse sistema precisa do aporte contínuo de matéria orgânica. Então, dentro desse 1 hectare, foi separada uma área só para produzir biomassa de leguminosa e outra só para produzir biomassa de capim. Então, o capim é rico em carbono, a biomassa de leguminosa é rica em nitrogênio. Você misturando as duas, você vai estar enriquecendo aqui com carbono e com nitrogênio. O carbono aumenta a CTC, o nitrogênio é um nutriente essencial para você manter o sistema produtivo. E aqui, desde 2011, está desatualizado aqui, parei aqui em 2017, mas o que eu queria mostrar para vocês é só uma visão geral. De um modo geral, o lucro desse 1 hectare, descontando todos os custos de produção, né, incluindo a mão de obra do agricultor, assim, a gente considerou aqui que o agricultor era um funcionário, ele trabalhou e recebeu o salário dele, e sobra no final do mês R$ 4.352. Isso aqui é uma média, né? Então, tem mês que vai ser muito maior do que isso, mas a média anual, o agricultor teria uma média de R$ 4.300 trabalhando em 1 hectare. Né? Então, 1 hectare gera essa renda de R$ 4.300. Tá? Isso é muito importante porque mostra que mesmo você tendo todas as preocupações possíveis com a conservação do solo, o uso das técnicas agroecológicas, você consegue ter aqui nas nossas condições. Então, assim, aí no Maranhão a gente tem que rever tudo, é outra situação. A gente consegue manter uma família aí, média brasileira com bastante dignidade, né? Então, é uma forma de produzir alimento saudável e também uma forma de gerar dignidade para o trabalhador do campo. Pronto, então esse era o estudo de caso, é um pouco aqui do que a gente faz. Como eu falei superficialmente de tudo, né? A gente pode aprofundar em algum ponto que vocês tenham interesse depois. E agora eu queria falar um pouco sobre o que poderia ser feito aí no Maranhão para que a gente avançasse nessa mesma direção. Eu não estou dizendo para que vocês façam uma fazendinha aí, se fizer vai ser ótimo, faço questão de visitar, mas que a gente comece a pensar no que pode ser feito para mudar o que precisa ser mudado. Então, eu peguei esse mapa aqui de solos aí do Maranhão. Se eu não estou enganado, o Maranhão, o Bacabal fica aqui nessa região, né? Depois você até me corrige se eu estiver errado, mas pelo que eu dei uma olhada, o Bacabal fica aqui nessa região. Se eu estou certo que o Bacabal fica aqui dentro, os solos que predominam aqui são argissolos, que é o mesmo que é um dos solos predominantes aqui no Rio também. Argissolo e latossolo são os solos mais comuns no Brasil como um todo. Então, aí também seria o argissolo e o plintossolo, né? O plintossolo aqui, a gente não tem na fazendinha, ele está muito mais aí, nessa região aí mesmo, né? Então, quais seriam as características, então, do argissolo e do plintossolo? Se vocês lembram, no início da apresentação, eu mostrei do plano solo, que é lá onde fica aquele módulo, aquele 1 hectare que a gente fez o estudo econômico. Lá é plano solo, a camada superficial é areia pura, praticamente. E agora eu estou falando do argissolo e o plintossolo, que predominam aí na região de vocês, na região de Bacabal. Então, o argissolo, uma característica dele é você ter tido uma migração de argila daqui da superfície e fazendo aqui acumulando aqui em profundidade. Então, como você tem uma região aqui mais dura com essa argila, a água, quando vem aqui na areia, ela chega aqui, ela tende a represar. Então, é um solo bastante susceptível à erosão. Então, um solo que, se você for fazer um manejo contínuo dele, você precisa usar das técnicas de conservação de solo para que você não venha perder essa camada arável aqui de cima, tá? E o plintossolo, que eu acho que está aí, eu acho que é o mais típico, pelo menos lá na região de Timbiras, a gente olha praticamente, é esse aqui o solo que predomina por lá, eu acredito que aí também deva ser. Apesar de todas as características do solo, eu queria hoje focar na questão da baixa fertilidade, mas nem tanto,
porque a fertilidade, os nossos solos, por serem solos de regiões tropicais, são muito intemperizados, então, de modo geral, são pobres mesmo. A gente tem que ter uma alternativa de adubação. Mas ele tem um baixo pH e tem teores elevados de alumínio normalmente. Então, esses dois fatores aqui que eu gostaria de aprofundar um pouco mais com vocês, porque eu acho que eles vão nortear, né, eu acho, qualquer ação que a gente queira iniciar nessa questão de começar o manejo ecológico do solo. E por quê? O alumínio, ele é um elemento tóxico para a planta. Então, esse trabalho aqui, é do Ferreira, de 2006, ele está mostrando aqui uma raiz que foi crescida num ambiente que não tinha a presença do alumínio tóxico, e uma raiz que tinha a saturação de base com 80% de alumínio. Não foi feita a correção aqui onde essa planta cresceu. Então, se vocês observarem, o desenvolvimento do sistema radicular é muito distinto. E isso vai implicar em vários fatores. Um deles essa planta vai ter um sistema radicular muito mais superficial. Se o sistema radicular mais superficial, pouco desenvolvido, vai ser muito mais susceptível à seca. Se o sistema radicular é pouco desenvolvido, vai ter muito menos capacidade de absorver nutrientes. Então, a planta não vai desenvolver. Então, assim, aí vocês, que eu não sei quantos de vocês já acompanharam a vida de um agricultor aí no Maranhão, quando ele queima a roça dele, se não queimar direito, ele já sabe que ficou muito ruim. Ele botou fogo e não queimou direito, ele sabe que isso é um problema. Por que que é um problema? A gente vai ver mais à frente por que que é um problema. Mas está totalmente relacionado a isso aqui que a gente está comentando, tá? Então, assim, não adianta você ignorar a presença do alumínio. Se você faz uma análise de solo e você detecta que tem alumínio, a coisa mais inteligente que você tem a fazer é corrigir, né? Que é com o uso do calcário, que a gente vai ver mais à frente. O calcário, ele tem um efeito muito duradouro. Então, aqui na fazendinha só foi feita a calagem mesmo de forma efetiva há 26 anos, quando ela foi implantada. Se recomenda fazer, dependendo da intensidade, do tipo de manejo que é feito, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, mas ele tem um efeito muito, muito duradouro. Então, não faz sentido você colocar todos os nutrientes que uma planta precisa se você tiver lá o alumínio tóxico, porque a planta não vai desenvolver. Então, você perde o adubo e perde a oportunidade de produzir, tá? Então, aqui queria destacar que se tem alumínio tóxico, você precisa resolver esse problema. Não adianta insistir que você não vai ter uma boa produtividade. Você vai produzir, mas você vai estar abaixo da média nacional, e a média nacional normalmente é muito baixa, né? Você tem umas áreas que conseguem ter uma produtividade economicamente viável e áreas que produzem apenas para subsistência, mas com muito trabalho e muito pouco retorno disso. E aqui, normalmente, para aplicar o calcário, você tem máquinas que fazem a aplicação de calcário, mas pensando na realidade do agricultor familiar, isso não é possível, mas você pode fazer distribuição manual mesmo. Lá no estudo de casos que eu vou mostrar para vocês mais à frente, foi assim que a gente fez. Essa foto não é de lá, na época eu estava mais interessado em distribuir o calcário, eu não lembro se eu tirei foto, se eu tirei, hoje eu não tinha aqui para mostrar para vocês. Então eu peguei essa foto, mas mostrando que você pode fazer uma distribuição de calcário manual. E o calcário, ele tem uma característica, não adianta você deixar ele na superfície. E aí é onde entra o grande problema aí que a gente pode discutir mais à frente. Você precisa incorporar ele. Logo, a roça não pode ser de toco. Então, a gente vai discutir isso mais à frente, tá? Na verdade, esse é um grande desafio, que eu faço parte desse desafio, então não estou trazendo aqui apenas uma ideia, falando aqui do Rio de Janeiro para vocês. Eu tenho esse desafio aí com vocês também, né? Realmente, isso é um desejo meu de estar melhorando e inclusive, eu vou mostrar um estudo de caso para vocês depois. E o que acontece aqui? Quando você coloca o calcário, você aumenta o pH do solo. Então, aqui você tem esse gráfico, começa aqui no pH 5, 6, 6,5, 7, vai aqui até 8, o pH. Né? Abaixo de 5, são os solos ácidos. Né? Acima aqui de 5,6, se você olhar, e você traçar uma reta aqui,
você vai perceber que a partir aqui de 5,6, o alumínio que estava lá em cima, quando o pH era 5, olha aqui onde ele está, você aumentou meio ponto, né, na escala logarítmica do pH, passando para 5,5. Olha o que aconteceu com o alumínio tóxico. Ele despencou. Chegando aqui no pH 6, ele não vai mais, praticamente não existe mais, não vai mais estar tendo o efeito aqui da elevação do pH, que pode ser proporcionado pelo calcário, e também de outra forma que a gente vai estar discutindo mais à frente, que é como normalmente é feito aí na roça de toco, no Maranhão. Eu quero mostrar aqui que aqui na fazendinha a gente aplicou calcário, lá quando ela foi implantada, e ela fez isso aqui com alumínio, jogando aqui para baixo, e quero dizer que aí no Maranhão, o agricultor que consegue produzir num solo que tem alumínio, ele tem que fazer isso aqui também, e ele faz. Se ele não fizesse, ele não produzia. A gente vai ver à frente como que ele faz, tá? E quando você coloca o calcário, além dele eliminar o alumínio tóxico, ele vai também estar incorporando cálcio e magnésio. Então, ele também é um adubo. Então, se ele é um adubo e ele elimina o alumínio tóxico, é um produto essencial, porque não adianta você fazer mais nada se você tiver esse alumínio tóxico aqui, como eu tinha mostrado lá, a raiz não vai desenvolver e não vai adiantar adubar, não vai adiantar cuidar da planta, né? Então, o calcário ele vai trazer esses dois benefícios, né? Eliminar o alumínio tóxico, que você observa rapidamente aqui com a questão do aumento do pH. 6,5, você tem um pH considerado ideal. Por que ideal? A maioria das culturas. Porque o pH ele vai ter o aumento do pH, que é proporcionado com a incorporação do calcário, ele despenca aqui o alumínio, como eu falei, aumenta aqui o cálcio e magnésio, também contribui para o aumento do potássio, do fósforo, até o nitrogênio também, nitrogênio, boro e enxofre, molibdênio e cloro. Mas a gente tem que prestar atenção um detalhe só. Se você usasse um plantio direto e aplicasse muito calcário na superfície e não incorporasse, o que poderia trazer de problema com a elevação demasiada do pH na camada superficial? Você poderia, com o aumento do pH, há uma queda muito acentuada de micronutrientes, como ferro, cobre, manganês e zinco. Então, mas isso aqui vai acontecer numa situação que você aplica muito calcário, não seguindo a regra de recomendação de calcário. Eu não vou falar aqui hoje com vocês como se calcular a necessidade de calagem, porque teria que dar um curso para vocês, não daria para falar aqui na palestra, mas não se aplica calcário no chutômetro, né? Existe você, a partir da análise do solo, com os resultados que você tem ali na análise, você usa uma equação que é para procurar a necessidade de calagem que você tem. Calculando de forma correta, você não vai ter problemas. Se aplicar errado, e normalmente errado é quando você aplica muito e não incorpora, aí você poderia ter problema de indisponibilizar esses nutrientes aqui, porque eles caem quando o pH aumenta demais, né? Está aqui em torno de 9. Aí eu perguntaria para vocês, a queimada, para a situação, o agricultor que não fez a calagem, o agricultor que não fez análise de solo, ele não tem assistência técnica, que é uma realidade nossa, né, não só no Maranhão, mas no Brasil de um modo geral, né, a assistência técnica normalmente ela é feita pelos vendedores de produtos, né, você tem poucos técnicos. Eu não sei como é que está a GERP aí no Maranhão, até tem um aluno, tem um funcionário da GERP, que é aqui nosso aluno no mestrado profissional. Hoje até tentei falar com ele, eu não consegui. Mas eu perguntaria para vocês acham que é imprescindível fazer a queimada para o agricultor produzir? Depois eu quero ouvir a opinião de vocês, tá, gente? Eu não sou dono da verdade, isso não é fácil, até pode parecer que é fácil, mas não é fácil. E aí depois eu queria ouvir a opinião de vocês, tá? Olha o que esse gráfico aqui, ele foi um trabalho feito por Campanharo, aqui em 2018, que ele fez um estudo de utilização da cinza de madeira como corretivo de solo, né? Eu trouxe esse trabalho para ilustrar o que acontece com a queimada.
Se vocês estão acompanhando, o que nós temos aqui? Aqui, no eixo X, são doses de cinza, pelo começou aqui 0,8 para 20 toneladas por hectare, e foi até 3,46. Aqui foi um experimento em casa de vegetação, né? Então, aqui são as unidades que ele utilizou. Então, ele foi aumentando aqui a dose de cinza. Aqui, no eixo Y, você tem o pH, né, de 2 aqui até 8. Né? Essa aqui está mostrando o comportamento do alumínio. Então, se vocês lembram do gráfico que eu mostrei anteriormente, com o aumento do pH, que a gente pode inclusive ver aqui ele está mostrando, ele mediu duas coisas, ele aumentou a cinza aqui embaixo e mediu o pH lá em cima. Ele observou que com o aumento da cinza, houve um aumento do pH, de forma linear. Né? Então, ele saiu aqui de pH 4, ele foi para o pH aqui quase 8, né? Com essa quantidade de cinza que ele aplicou. Com esse aumento de pH, que foi proporcionado pelo esse aumento de cinza, o que aconteceu com o alumínio que estava lá em cima? Ele despencou. Ele caiu. Por isso que eu falei que então, quando você vê um agricultor falando que choveu véspera de queimar, e que por isso ele não queimou direito, e que por causa disso a produção vai ser ruim, é verdade. Por quê? Se ele não queimou, ele não vai ter cinza. Se ele não tem cinza, o pH não vai ser alterado. Se não vai ser alterado, o alumínio permanece lá em cima. Porque ele precisa da cinza para poder derrubar o pH, ou para poder aumentar o pH e reduzir a quantidade de alumínio. Tá? E o alumínio, como eu falei, ele é tóxico. Se ele tiver, ele vai complicar o desenvolvimento da planta. Então, se vocês observarem nas áreas que não são queimadas, que não tem cinza, normalmente, se o solo tem alumínio, a planta não desenvolve. Tá? Essa é uma verdade. Aí, como eu tinha falado para vocês do estudo de caso, isso aqui é lá na Baixinha, aí no Maranhão, fica no município de Timbiras. Né? Então, o meu pai, ele está aposentado já, mas ele é o que ele gosta de fazer, que é trabalhar com roça. Então, ele continua trabalhando, é o trabalho e é o lazer dele, né, produzir. E isso tem 2 anos ou 3 anos, que eu comecei a trabalhar com ele, tentando reduzir a queima, tipo, substituir a queima por pegar uma área próxima de casa, num lugar plano, e ao invés de ficar fazendo aquele pousio que normalmente é feito com a queima, que você queima esse ano, produz, colhe, espera de 5 a 10 anos para poder voltar no mesmo lugar. Com isso, você sai andando pela propriedade, faz roças distantes. Não tem como você ter uma boa infraestrutura nessas roças, porque elas são distantes e são migratórias. Né? E aí eu estava tentando com ele fazer uma roça perto de casa, na beira da estrada, permanente, fazendo o manejo ecológico do solo para que você construa vida e não destrua a vida com fogo, né? E aqui também a gente não está usando veneno, apesar de não ser orgânico, a gente não certificou ainda, né? Acho que o objetivo ainda não é certificar, mas é principalmente substituir, reduzir ou acabar com a queima mesmo. Esse milho aqui é o milho AG 1051, que é um dos milhos mais utilizados para a produção de milho verde. É um milho que tem uma aceitação muito grande no mercado. Ele já está no mercado há muito tempo e ninguém consegue tirar porque ele realmente é muito bom. Eu não sou tão alto, mas eu tenho acho que 1,65 m, e se você o milho está aqui com um bom padrão, as espigas estavam também muito bem desenvolvidas, e aqui não foi queimado nessa área. Esse milho aqui foi plantado depois, e também é o milho que ele já tinha selecionado lá em áreas queimadas. E aí foi interessante, porque o milho que eles já vinham selecionando durante anos, sempre em área queimada, ele não desenvolveu bem aqui. Não dá para dizer que isso é uma verdade, porque a gente não fez um experimento, foi apenas uma vez que ele plantou esse milho, nessa área aqui não queimada. O certo é que teve bastante problema em produzir. E o certo é que o milho híbrido, não transgênico, né? Então ele é um híbrido, mas ele não é transgênico, teve uma produtividade excepcional no período seco, né? Agora, para isso foi usado irrigação por gotejamento, que é outra coisa que às vezes a gente acha que está distante, mas a irrigação por gotejamento hoje ela está totalmente acessível.
uma bomba sapo comum, como o gotejamento exige pouca pressão, você consegue molhar uma área muito grande. E uma bomba não está tão cara assim. E aí, aqui eu queria trazer para vocês essa questão. Eu falei que se você vai fazer uma roça no toco e você não queimar direito, você vai ter dificuldade de produzir. Porque não vai ter cinza. Se não tem cinza, não corrige, não aumenta o pH. Se não aumenta o pH, deixa ali o nitrogênio tóxico, né? E aqui o calcário. Então, assim, o que vocês acham? O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena a gente tentar sair da queima e vir para fazer uso do calcário? Fácil não é, porque você precisa encontrar calcário, você vai ter que destocar a área e você vai ter que incorporar esse calcário. Lembrando que na primeira chuva que der, numa área como essa aqui, essa cinza vai toda embora. Você vai ter que esperar pelo menos 5 ou 10 anos para ter novamente biomassa, para você poder queimar de novo e ter cinza novamente. Se você faz a correção do solo com uso de calcário, você vai produzir 3 na safra e na safrinha do mesmo ano, se você irrigar, vai produzir por quantos anos você viver, né? Porque você consegue manter esse sistema produtivo por muitos e muitos anos. A ideia é que você torne ele sustentável mesmo, né? Então, qual a grande questão? São vários fatores. A falta de a cultura, né, do fogo, né, que é muito difícil você chegar para um agricultor e fazer ele mudar. É fácil você dizer que é para mudar, mas você convencer ele a mudar não é fácil, porque é isso que ele sabe fazer, que ele está acostumado, que ele acredita, né? Mas eu acredito que não dá para falar em manejo ecológico do solo quando você queima o solo, porque você vai queimar a matéria orgânica, que é o que eu falei para você, que é a fonte de energia para a vida do solo, é o que vai segurar os nutrientes no solo, e é o que vai melhorar a estrutura do solo, né? Permitir com que o solo tenha uma boa estrutura, que ele seja um solo permeável, e com isso, inclusive, reduzindo a erosão. Então, não dá para falar em manejo ecológico do solo, você queimando. Porque aí eu queimo, mas eu espero 10 anos. Qual o problema de esperar 10 anos? É que você vai ter que queimar 10 lugares diferentes para poder voltar para o mesmo lugar, né? Então, você vai queimar áreas muito grandes ao longo desses 10 anos queimando, e você não vai poder redesenhar a sua paisagem. Ela vai ficar sempre nesse formato, porque você não pode levar uma irrigação, porque você vai mudar de lugar no ano seguinte. Você não vai poder fazer um quebra-vento, porque no ano seguinte já não é mais lá. Não vai ter cobertura morta, porque não faz sentido mais nada. A única coisa que faz sentido aqui é produzir mais biomassa, que é esperar o tempo passar. Então, você fica esperando, até o dia que tem biomassa para você queimar de novo, né? Então, a calagem, a calagem é que vai dar o pontapé inicial para você fugir daqui, né? Se você não faz a calagem, é impossível você não queimar. Se não queimar, você também não vai produzir, conforme eu mostrei nos gráficos anteriores. Então, aqui, voltando para o caso da fazendinha, aqui, que a gente trabalha em Seropédica, então já são 26 anos que a gente trabalha nessa área aqui. Ao longo dos anos, aqui foi formado aqui esse corredor ecológico, a gente procura proteger esses fragmentos aqui do fogo, mas do fogo que o povo coloca no pasto, né? Aqui tem a mania de fogo no período seco, a gente tem que fazer o acero para não queimar a floresta. Então, a gente tem um espaço aqui que está totalmente protegido por mata verde, e se a gente fosse usar o sistema de pousio, não existiria nada disso. Na verdade, tudo aqui era capoeira e a gente não conseguiria manter essa produção nessa área que talvez tão pequena aqui, com o nível de produção que a gente tem, né? Então, mais uma vez destacando que por mais que pareça difícil, é difícil para começar. Tudo que a gente vai começar é muito difícil, né? Parece até impossível às vezes. Então, só para falar para vocês, quando eu fui comprar calcário para aplicar aqui nesse milho, não foi só eu abrir umas 6 áreas pequenas, talvez tudo deve dar talvez 1 hectare. Eu liguei para a loja lá em Codó para saber se tinha calcário, falaram que tinha. Aí eu falei que eu queria 6 toneladas. Ela falou, não, eu tenho 3 sacos de 40 quilos, era 20 quilos, eu não sei. Eu falei, não, preciso de 6 toneladas, porque eu vou aplicar numa área maior. E aí ela falou que não tinha, aí ela
encomendou isso de Teresina, que encomendou não sei de onde. O certo é que levou um bom tempo até chegar lá. Para isso, eu tive que garantir a ela a compra desse material que ela ia comprar, então eu tive que pagar por antecedência e pagar o frete para levar até lá na Baixinha, né? Então, assim, que é uma coisa que o agricultor sozinho não faria isso, né? Que era bancar um produto para que fosse ofertado na loja da cidade que ele mora, né? Então, não foi tão simples assim. O certo é que o meu pai já produziu nessa área aqui milho, depois já produziu feijão, várias outras culturas, está sempre no mesmo lugar, conseguindo produzir de forma bem significativa, né? Aqui, o meu pai, ele participa do PENAI, então ele entrega lá por a rede lá da prefeitura. Aqui são alguns produtos, aqui é o milho, que é o AG 1051. Quando chega lá na cidade, como as pessoas normalmente utilizam milho em área queimada, que foi melhorado lá, que é um milho que é mais rústico do que tem uma boa qualidade a ponto de ir para o mercado e ser bem aceito. Então, pessoal, eu estava aqui nesse dia, essa foto foi eu que tirei, eu tive a sorte de ir lá para visitar a área que a gente tinha implantado, coincidiu um dia que ele estava fazendo entrega, e o pessoal ficou doido querendo semente desse milho aqui, e aí eu expliquei, né, que é um híbrido, você tem que comprar a semente. E aí o interessante é também a questão da compra da semente, que muita gente critica, comprar milho híbrido é você tornar o agricultor dependente da empresa que produz o milho híbrido. É melhor ele produzir e ele mesmo ter a própria semente. Só que a pessoa esquece que produzir e ter a própria semente também dá trabalho. Quando você compra o milho híbrido, realmente caro. Esse daqui custou R$ 35 um quilo. Só que se cada espiga que você vender por R$ 1, você tem 5.000 sementes, eu acho. Você com 35 espigas, você paga o milho. Então, o que é mais fácil? Produzir o milho ou pegar 30 espigas e pagar o milho que você comprou. Então, assim, não estou dizendo aqui que tenha que comprar o híbrido, estou dizendo para não tirar essa possibilidade de usar um milho híbrido, que vai produzir muito melhor do que um outro milho, principalmente se esse milho não é transgênico, como aqui é o caso. Então, eu gostaria que ninguém descartasse essa possibilidade, tá? Porque às vezes a pessoa joga tudo para o agricultor tem que se virar sozinho. E nesse caso de um milho híbrido, por exemplo, você tem ali todo um aporte científico e tecnológico de uma empresa levando um produto de qualidade para o agricultor, que ele também pode ser beneficiado, né? Lógico que temos que ter o cuidado de manter o milho tradicional, o milho crioulo, né? Mas não podemos descartar a possibilidade de fazer uso de tecnologia mais avançada que realmente vai poder dar orgulho para o agricultor. Meu pai mesmo quando comecei esse projeto, era um desafio, né, tentar reduzir a queimada, mas eu vi e eu esperava produzir e que esse produto ele vendesse, tivesse ali um ganho financeiro, mas eu pude perceber que o maior ganho que ele teve foi da satisfação dele trabalhar, porque antes ele tinha que ir para a roça longe, roça no topo, e agora ele trabalha na porta de casa o ano todo, todos os anos, e sem precisar queimar, né? Então, com a irrigação, porque é possível fazer irrigação, já que a área é a mesma, né? Então, ele está muito satisfeito. Agora mesmo, nesse momento, ele está com milho. Nesse momento, ele não conseguiu plantar o híbrido, porque faltou energia lá, e ele teve realmente dificuldade, a semente não germinou, ele plantou o milho dele mesmo. Aí vamos ver o que vai dar, né? Aí, além da aplicação do calcário, o que é imprescindível para que você consiga produzir, né? Porque, eu vou aplicar calcário e vai resolver todos os meus problemas, então, não vai. Como eu já tinha falado, você precisa da matéria orgânica, né? E precisa da água também. Então, a água, como eu tinha falado, se você tem energia elétrica e você tem um poço, para você manter uma área para uma agricultura sobreviver irrigada por gotejamento, que gasta pouca água, você consegue manter facilmente. E a matéria orgânica, às vezes eu fico com pena quando eu passo no curral, você vê o esterco ali sendo desperdiçado, a pessoa não está utilizando, porque é essencial e é extraordinário o efeito que um esterco bovino tem numa área de produção, né? Então, se você tem um esterco que você pode adquirir de graça, ou que você pode comprar barato, faz muito sentido você ter esse material, se você não for queimar. Se você vai fazer a roça queimada, tudo que eu estou falando perde o sentido, porque você vai queimar e não vai ter esses benefícios, né? Então, aí no Maranhão tem a questão do humus da palmeira,
e resíduos agroindustriais, né? Então, acho que o que você pode fazer é, na região de vocês, saber quais são as agroindústrias ou indústrias que geram resíduos. Como, por exemplo, cervejaria. Lá em Caxias tem a Heineken. Então, a cevada, além de ser consumida pelos animais, é um ótimo fertilizante, né? Então, na hora de mudar a forma de produzir, você tem que saber se você vai conseguir comprar esterco de cama de frango, esterco de galinha poedeira, vai ter esterco bovino, tem que buscar uma fonte de matéria orgânica para você poder produzir. Não consegue uma fonte de matéria orgânica, você pode lançar mão daquela técnica que eu falei, que era a adubação verde, né, que é uma técnica que vai produzir biomassa no próprio local que você vai estar produzindo alimento, e para isso existem várias estratégias, inclusive o Emerson trabalhou em uma delas, que é você fazer um corte antecipado, e ainda ter essa biomassa para a própria cultura que estava associada com milho. E aí eu perguntaria agora para vocês, assim, diante do que eu falei aqui para vocês, que eu diria para vocês, assim, quando o Emerson me chamou, eu falei, cara, eu vou focar numa coisa só, que é a questão da queima, porque a queima, eu acho que falar de manejo ecológico do solo, não dá para falar de queimar o solo, né? E aí eu perguntaria para vocês, o que você pode fazer para mudar essa realidade? Então, se todo mundo queima, todo mundo aprendeu, desde criança queima, e pretende queimar por muito tempo, o que você pode fazer para mudar essa realidade? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer para a gente poder, inclusive, buscar os parceiros certos para nos ajudar. E aí, uma coisa que eu acho que dá para vocês, que é possível fazer, então vou colocar como um dever de casa para vocês, que seria, a primeira coisa seria você fazer a amostragem do solo. Por quê? Se você faz a amostragem do solo e manda para um laboratório, você vai saber se esse solo, qual é a fertilidade desse solo. Só um minuto. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá ótimo. Não, minha esposa chegou aqui e perguntou se a internet tinha caído. Eu falei, eu não sei, porque eu estou acreditando que todo mundo está ouvindo. Mas tá ótimo. Então, você vai ver se tem o alumínio tóxico, e se tiver alumínio tóxico, você sabe que você poderia resolver isso de uma forma que onde já tem toda a infraestrutura montada é simples. Eu sei que para onde não tem, é preciso ter uma pessoa que vai romper com essa inércia, né, que adquirir esse material, conseguir a máquina para destocar e colocar esse calcário, incorporar, lembrando que vai fazer isso uma única vez na vida, talvez não precise fazer por 10, aqui como na Fazendinha eu falei, a gente não faz isso mais, há 26 anos a gente não faz mais, não coloca mais calcário, porque foi feita a calagem e a gente trabalha com técnicas agroecológicas. E aí, como é que a gente faz essa amostragem? Aqui, mais uma vez, eu não vou esgotar o assunto, mas é só uma noção básica. Então, se você tem uma área aqui você tem com uma certa declividade e uma cultura aqui que parece ser café. Então, essa área aqui, você considera que ela é uma gleba que tem as mesmas características. Então, você vai fazer uma amostra aqui nessa gleba, coletando em zigue-zague aqui em vários pontos, pelo menos aqui uns 10 a 20 pontos diferentes. Não vai coletar em cima de um cupim, em cima de um tronco de ave podre, que vai ser muito carbono, coleta em cima do solo, que representa a área. Coletou aqui 20 pontos, e outra característica importante é pegar a mesma quantidade de solo de cada amostra. Por exemplo, se você pega uma amostra em cima de um tronco, que está rico em matéria orgânica, aí você pega 1 quilo de amostra. No outro solo que está descoberto sem nada, você pega 100 gramas, quando você jogar nesse 1 quilo, esses 100 gramas não vai fazer efeito nenhum. Então, o que você faz? Você leva um copo, e um recipiente, um potinho, e você coleta de cada ponta a mesma quantidade, joga num balde grande, e aí você mistura e tira apenas uns 300 gramas, não precisa mandar 5 quilos de solo como sendo uma amostra, não. Você coleta num balde, mistura bem essas várias amostras dessa área aqui, e embala, identifica direitinho qual é a área, e manda para o laboratório. Aqui você tem uma outra área, que aqui parece um pasto, né? Aqui, apesar da cultura ser a mesma, aqui está um morro, e aqui está uma área de baixada. Então, você separa essa área de baixada, uma gleba, e a área de morro, outra. Então, a dica é,
você não vai coletar lugares diferentes e fazer uma mesma amostra. Mas você não precisa fazer, fazer muita amostra. Você divide da melhor forma possível, né? Então, aqui, por exemplo, essa área com café dividiu aqui em 2 glebas, aqui um topo de morro, aqui uma encosta, a área com pastagem, a encosta e a baixada, né? Então, é uma questão que facilita. A outra também é importante lembrar, se aqui você tinha plantado uma cultura e aqui do lado você não plantou, se aqui você plantou do lado você não plantou, você considera glebas diferentes, porque o uso foi diferente. Então, aí no Maranhão, o Emerson pode falar no final, não sei se vocês conhecem, eu não sei se tem, mas normalmente os estados, eles têm o que a gente chama de manual de adubação e calagem. Aqui no Rio de Janeiro tem, eu sei que no Pará tem, no Maranhão não vi, mas possivelmente tem. Nesses manuais, mesmo que seja do Rio de Janeiro, se você não encontrar o manual de adubação do Maranhão, pode entrar na internet e procurar o manual de adubação e calagem do Rio de Janeiro. Lá vai estar todos os procedimentos que você deve usar para fazer a amostragem, tá? E que é o primeiro ponto, né? Você fazendo a amostragem, você manda para o laboratório. Eu tive me formando com o Emerson e com o Carlos Freita, né, que é lá da Embrapa Cocais. Ele falou que atualmente o laboratório lá da UEMA, ele faz, eu não sei se nesse momento de pandemia ele está fazendo, eu tentei ligar para lá hoje, eu não consegui falar com ninguém, mas talvez seja em função da pandemia, mas ele faz. Muito provavelmente, como você vai mandar pelo correio, aqui a gente não faz na Embrapa, mas aqui na Pesagro, que é parceira nossa na fazendinha, eles prestam serviço de análise de solo, e a Rural também tem presta serviço de análise de solo. Então, se no Maranhão não estiver funcionando por algum motivo, já que vai mandar pelo correio mesmo, vai fazer pouca diferença, a não ser o custo que é um pouco mais elevado, talvez ou pela distância, você poderia, inclusive, mandar aqui para Rural ou para Pesagro aqui no Rio. Lógico que mandar para aí é muito melhor, falando só no caso da impossibilidade de mandar por algum motivo. E aqui, eu falei que era um dever de casa para vocês, mas eu também tenho um dever de casa com vocês, né? Qual é o meu dever? Eu pretendo, se você, assim, como eu acredito muito que o ponto de partida é você conhecer a fertilidade do seu solo, então o que eu ia pedir para vocês, aí eu estou falando com o Emerson, com todos vocês, com os professores, identificar 1 a 3 agricultores que trabalham com queima, que poderiam, no futuro, ir substituindo a queima por fazer a calagem, como eu mostrei para vocês. Na prática, se você não queima, você não produz, porque você não aumenta o pH, fica ali o alumínio tóxico, então você tem que fazer a calagem. Se você faz a calagem, não precisa queimar mais, não faz sentido uma área que você fez a calagem você queimar, porque você vai estar destruindo a vida, e a queima não vai trazer nenhum benefício, porque ela traz quando não é feita a calagem. E aí, qual é o dever? Identificar 3 agricultores que trabalham com a queima, coletar a amostra de solo, aí pode mandar aqui para o Rio, pode mandar para o Maranhão, e eu pago as análises de solo, né? O dever de vocês é identificar o agricultor, coletar as amostras, ou seja, incentivar um técnico aí da região de vocês a fazer isso. Como eu tinha falado, eu não pensei em vocês como extensionistas, mas como pessoas que podem, através da ação de vocês, porque, assim, agir é essencial, não adianta a gente só ter um conhecimento, ficar guardado ou ficar esperando para amanhã. Amanhã nunca chega, o que a gente tem é hoje, né? Então, identificar esses agricultores, coletar o solo, mandar essas amostras, eu e o Emerson, a gente faz a análise dessas análises de solo, a gente faz a recomendação, e a partir daí, vocês têm em mãos informações suficientes para começar a lutar contra essa inércia. Qual é a informação? Vamos supor que você identificou o seu José, que ele precisa abrir um campo de produção sem queima, e ele precisa fazer uma adubação com 5 toneladas de calcário na área que ele tem toda, e você descobre que na região não tem calcário para vender nessa quantidade. Então, é preciso ter recurso para comprar esse calcário, é preciso existir esse calcário na região. Então, por onde começar? Vai ver se a loja consegue encomendar o calcário, vai fazer um projeto para ver se o que ele produz gera renda suficiente para pagar o calcário, vai pedir ajuda ao prefeito, ao vereador,
a um empresário para fazer isso, o importante é fazer alguma coisa para que isso aconteça, né? Então, normalmente, isso não acontece de forma simples, é preciso haver realmente o que a gente chama de arregaçar a manga e ir lá e fazer a coisa acontecer, tá? Então, o que eu vou fazer para vocês, porque quem tem que quebrar a inércia são vocês, seja diretamente ou indiretamente através da conversa com agentes que podem transformar, agentes de assistência técnica, né? Então, eu pago as análises de 3 agricultores, eu falei 3 glebas, que daria 9 amostras, né? O Carlos falou que lá na UEMA custa em cerca de R$ 30 uma amostra de solo. Então, se você tem 9 amostras, aí eu pagaria esse custo. Mas aí eu fico esperando que vocês me deem retorno disso, tá? Assim, na verdade, é um compromisso nosso, tá ok? Eu pago a amostra, que isso não é nada, e vocês fazem o grande trabalho, que é de começar esse caminho, né, que é realmente no futuro a gente ter agricultores que têm esse conforto, que inclusive é que o meu pai tem hoje, que é de poder trabalhar produzindo alimento o ano inteiro, até porque ele usa irrigação, e ele só usa irrigação porque ele não faz queima, porque se ele fizesse queima, ele estaria com a roça muito longe de casa, é impossível levar irrigação. Então, o não queimar vai trazer muito mais benefício que as pessoas podem imaginar. Não é apenas a questão de reduzir o alumínio, é principalmente a questão de você estar trabalhando perto de casa, você não precisa mais sair queimando sua propriedade inteira, você só vai trabalhar naquela área ali, numa área pequena, e você vai estar produzindo sempre ali. Então, você pode fazer um poço, vai puxar energia elétrica, e assim você vai seguindo a vida, tá ok? E aí, para quem tem interesse, seja vocês, conhecido, parentes, eu tenho um desejo muito grande de receber cada vez mais maranhenses aqui no Rio de Janeiro para fazer esse mestrado com a gente. É um mestrado profissional em agricultura orgânica. Aqui, vocês vão aprender tudo que eu falei hoje aqui, aqui eu falei superficialmente, eu não aprofundei nada, né? Então você aqui conta com uma equipe muito grande e qualificada. E esse mestrado, ele é um mestrado adequado para profissionais, ou seja, você não fica 2 anos inteiro aqui fazendo o curso, você vem passar 15 dias no primeiro ano, no primeiro ano você volta mais uma vez de 15 dias, então você vem 2 vezes, não, 3 vezes no primeiro ano você passa 15 dias aqui, no segundo ano você passa 2 períodos de 15 dias. Então, o que você precisa ficar aqui no Rio de Janeiro para fazer esse mestrado? Passar 5 períodos de 15 dias. Normalmente as empresas liberam para você poder fazer esse mestrado. Aí, nesse mestrado, a gente vai ter a vivência aqui da fazendinha, vocês terão o trabalho de dissertação de vocês, que pode ser feito aí no Maranhão, e terão também a oportunidade de visitar agricultores do Rio e de São Paulo na disciplina que eu ofereço, que é vivência em agricultura orgânica. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém querendo entrar em contato, estou deixando aqui o contato da transferência de tecnologia, né, aqui da minha unidade, que vai receber essas mensagens. E muito obrigado aí pela atenção, né? Espero que vocês tenham conseguido me ouvir direitinho, e qualquer dúvida que vocês tenham, agora a gente pode conversar, tá bom? Vou tentar voltar aqui para a tela. A gente agradece nesse momento, que foi um momento riquíssimo em conhecimento e experiências, né? A fazendinha, ela aparece assim como um sonho de consumo, né? Para cada um que está nessa área, que está vendo a parte teórica, né? E a fazendinha, ela proporciona, né? Nos dá um vislumbre, né? Da parte prática de tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? E que a gente tem o desejo de se especializar, né? E assim, nesse momento, o microfone está à disposição das pessoas às quais, né, têm o desejo de fazer alguma pergunta, e este é o momento. Assim, professor, o Silvaldo, ele coloca, né, ele faz 2 colocações. Ele coloca que é muito difícil substituir a queimada por manejos ecológicos, né? Mas que não é impossível, né? E que as vantagens, elas vêm
não vem a curto prazo, né? E ele também coloca assim que as propriedades aqui são geralmente pequenas, né? Então, com o sistema de agricultura de pousio, né, geralmente se anda em toda a propriedade. E a mata, né, infelizmente, ela tem um período de recuperação que não é suficiente para seguir esse curso, né? E assim, a gente observa também aqui muito na região a questão da resistência cultural com relação à adoção de novas técnicas, né, para o sistema de produção. E, assim, é uma das dificuldades mesmo predominantes aqui na nossa região, professor. Então, Ruth, isso aí, quando eu falei que é difícil, ele não é nem difícil do ponto de vista técnico. A dificuldade é que a gente lida com pessoas, né? E, assim, a gente está falando aqui com pessoas que estudam, né, que são críticas, né, que pessoas que vão formar opinião, mas quando você vai falar com uma pessoa que o avô dele trabalhou dessa forma, o pai dele trabalhou dessa forma, e a única forma que ele sabe trabalhar, é natural que ele seja muito resistente em mudar. Então, assim, como que eu acredito que a gente pode promover essa mudança? A Fazendinha, ela veio muito com esse objetivo. A gente vai e a gente mesmo faz, e mostra. Então, assim como eu estava te falando, há muito tempo atrás, as pessoas falavam, mas produzir orgânico não dá dinheiro. Você até pode fazer um trabalho que seja adequado do ponto de vista ambiental, muito adequado do ponto de vista social, mas isso ninguém vai viver disso. E hoje a gente mostra que a pessoa não só vive disso, como vive com dignidade, né? Então, a pessoa, esse argumento, ele não existe. Então, além disso, você vai motivando os jovens que conhecem, que querem fazer diferente, a pegar esse exemplo. Então, eu acredito que a gente pode fazer essa transformação principalmente através do exemplo. E para fazer o exemplo, sempre vai existir alguém, eu tive a sorte de ter o meu próprio pai, né? Porque não é fácil, assim, você vai propor uma atividade diferente. Até teve um exemplo agora, eu acho que até comentei com o Emerson, né? Eu tenho muito interesse em auxiliar os agricultores na comercialização. Aí eu pensei, nós estamos no meio de uma pandemia. A feira lá de Timbiras está parada porque não pode ter aglomeração. Eu vou criar um site para que eles possam vender pela internet e oferecer para eles de graça. E é lógico que vai ser muito bom. Aí eu falei com o secretário de Agricultura lá de Timbiras, e ele falou, nossa, Edinaldo, a ideia é maravilhosa, pode deixar, eu vou pessoalmente lá na comunidade falar com eles. Não era a comunidade do meu pai, tinha pensado na feira lá de Timbiras, já existe uma feirinha lá na cidade, aos sábados. Meu pai não participa dessa feira. Ele chegou lá, falou com o presidente da associação, aí eu liguei para o presidente, ele falou que não tem interesse porque ele falou que não precisa, né? Na verdade, porque a gente sabe que ele vai, poxa, mas por que fazer diferente? A gente sempre fez daquele jeito e essa coisa vai passar, a gente continua fazendo igual, né? Então, mudar é muito diferente. Aí tá bom, não vou conseguir fazer, mas eu não vou desistir. Aí liguei para o meu pai mais uma vez, que eu já tinha ligado para ele para poder fazer a substituição da queima, né? E ele topou na mesma hora. E aí a gente está com um site lá, estamos agora com estratégia de divulgação desse site, mas assim, se não fosse o meu pai que aceitou essa ideia, eu não adiantaria fazer. Então, por isso que eu falei, identificar 3 agricultores para coletar a amostra de solo e fazer uma análise, já é um desafio. Por quê? Depois que você tem o exemplo instalado aí, a pessoa vai perceber, poxa, lá em casa, lá na Baixinha, eu falo lá em casa porque a casa do meu pai, eu sempre vou todas as férias que eu posso para lá, né? Então, eu sinto minha casa mesmo também. Meu pai fala que as pessoas comentam, nossa, mas como é que ele está produzindo milho uma época dessa que não tem chuva, né? Como é que ele consegue produzir um milho com essa qualidade? E aí, assim, eu espero depois fazer um evento, convidar as pessoas, assim como a gente faz aqui na Fazendinha, e mostrar, olha, a gente está fazendo e você também pode, né? Não é difícil e a gente está aqui para ajudar. Por isso, quando eu falo difícil, é muito mais nesse sentido. E o outro é financeiro, né? Tirando o financeiro e a aceitação das pessoas, do ponto de vista técnico, o Emerson está aí mesmo para ajudar, né? Com a competência do Emerson e por mais que possa parecer difícil, qualquer problema vai ser solucionado sem dúvida nenhuma, tá? Mas é isso muito que o seu colega falou, realmente, eu mesmo, né, eu já percebi,
e principalmente meu pai fala muito nessa questão de que, com o passar do tempo de um solo que você vai queimando e cada vez mais encurtando esse tempo de pousio, a tendência é você tornar esse solo cada vez mais improdutivo. Então, não é sustentável. Assim, eu não sei se é para sorte, mas o que aconteceu no Maranhão é que as pessoas foram para a cidade, né? Então, assim, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e certamente há 60 anos atrás, a quantidade de gente na roça era muito grande, né? Com o passar do tempo foi diminuindo, mas ainda assim, esse sistema não é adequado para manter a população, né? Eu acho que precisa levar coisas muito simples. Então, assim, o que eu estou falando aqui são coisas básicas, porque não adiantaria eu trazer coisas aqui muito técnicas se a gente ainda está precisando de coisas básicas, né? Então, e isso não é só aí não, tá? Aqui no Rio de Janeiro também, a gente tem muito agricultor que não faz análise de solo. Ele vai empurrando, vai levando, ele não consegue perceber a quantidade de benefícios que ele traria com coisas bem simples, que às vezes ele acha que está inacessível, né? Mas eu acredito que se tiver realmente vontade de fazer e persistência, não parar ali no primeiro problema, porque vai surgir problema, vai comprar calcário e não vai ter calcário, vai querer comprar, mas não tem dinheiro, aí vai ter dinheiro, vai ter calcário e não vai ter trator, vai conseguir o trator, um problema atrás do outro, até romper, depois que você romper todos esses problemas iniciais, aí pronto, está estabelecido, mas para começar é necessário ter persistência e acreditar que vai dar certo. É isso. Mais alguém? Silvaldo, abre o teu microfone e pode fazer a tua pergunta que se inscreveu. Não estou te ouvindo, Sivaldo. Não sei se você está me ouvindo, não estou te ouvindo. Ainda não. Você está ouvindo, Emerson? Também não. Ainda não. Será que... Não sei o que pode ser. Tem ideia, Ruth, do que pode ser? Que possa ser? O professor Jackson, ele também está escrito depois de Silvaldo. Então, a gente pode, né, colocar o professor Jackson agora e, posteriormente, o Silvaldo e, posteriormente, né, o professor Emerson. Ok. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Sim, bem, estou ouvindo bem. Primeiro, eu quero agradecer, né, ao pesquisador Edinaldo. Eu não sei se o Edinaldo lembra de mim, mas como eu ficava no prédio dos micróbios lá embaixo, né, então a gente quase não se via nos corredores. Muito obrigado, Edinaldo, pela sua apresentação, né, eu achei bastante cirúrgica, extremamente guiada para o público, né, e bastante motivante também. Essa é a minha interpretação sobre sua apresentação de hoje. E, para assim, como eu já passei por esse processo formativo, né, sobre solos e manejo, para mim foi uma revisão, na verdade, de muitas coisas. Para os meninos aí do curso, né, deve ser uma coisa bastante empolgante para eles, e isso é muito bom. E ainda mais ouvindo de um conterrâneo de estado, né, que foi para o Rio de Janeiro, se estabeleceu lá, e agora está podendo trazer para o seu estado, né, contribuir aí como tem contribuído, segundo a experiência que mostrou. Isso é muito bacana.
Edinaldo, minha pergunta, eu quero fazer uma pergunta e quero fazer um relato, né? Vou fazer o relato primeiro. Sobre essa questão da análise do solo, a gente aqui no Instituto Federal do Pará, em Itaituba, na região do Tapajós, a gente já teve uma reunião com o pessoal da Emater e eles relatam a mesma situação, né? Que o pessoal tem a cultura do corte da queima e que aprenderam assim e que a agricultura é feita dessa forma. Mas eles têm tentado conscientizar os agricultores a fazer, né, o ABC, como você falou, né? É análise para entender como é que está a condição dessas terras. E aí eu estou até feliz de poder já chegar aqui e estar participando disso e ver o seu discurso nessa palestra nesse sentido também, né? Mostrando que realmente é uma situação no país, né? Norte-Nordeste, principalmente. Bom, minha pergunta é a seguinte. Na tua apresentação, você mostrou lá no módulo de produção lá de hortaliças, né? Os canteiros com os hortaliças, né? Alface, né? Você mostrou que uma parte foi separada para a produção de biomassa, né? Rica em nitrogênio, as leguminosas, e outra rica em carbono. A minha pergunta é, como é que essa biomassa chega no canteiro? Né? Ou seja, depois que é tirada lá cortado lá das leguminosas e a gramínea, como é que vocês manejam ela para chegar no canteiro? Passa por uma compostagem ou vermicompostagem? Como é que vocês fazem? Olha, inicialmente, a ideia era fazer o composto, né? Porque qual era a ideia? Era pegar um material rico em carbono, que era o capim-elefante, que tem uma capacidade de produzir 30 toneladas de massa seca por ano, pegar a glericídia, que é uma planta perene, que tem uma alta capacidade de produzir biomassa, rica em nitrogênio, juntar os dois e fazer um composto. Só que o que acontece? No composto, você tem uma redução aí de quase 70% da quantidade desse material. Então, o que a gente percebeu? Era melhor comprar o farelo de trigo, torta de mamona, para poder fazer o fertilizante e pegar esse material e aplicar em cobertura, né? Porque em cobertura ele vai trazer todos aqueles benefícios que a gente tinha ali da cobertura, vai estar levando carbono e ainda vai estar controlando o mato, já que o mato na agricultura orgânica é feita o controle é feito com enxada, a gente não pode usar herbicida. Então como é que é feito? Tem uma que a gente chama de tarupe, que na verdade é uma forrageira, né, para colher cana. Então, você vai na área de capim-elefante, com um trator. Então, um homem no trator consegue colher o capim que já sai triturado. A glericídia, lá naquela área, ainda está sendo feita no facão. Mas, assim, eu já tenho um outro sistema, que eu também trabalho com produção de fertilizante, e para a produção de fertilizante seria inviável produzir fertilizante leguminosa colhendo no facão. Então, já tem a tecnologia para você fazer o manejo dela e também colher com máquina. Então, a minha ideia agora é convencer o Zé Guilherme, que é o responsável pelo aquele experimento, para ele colher tanto o capim quanto a glericídia com máquina, porque hoje ainda é muito trabalhoso. Apesar de ser muito trabalhoso, é viável economicamente ainda, porque a gente trabalha com culturas que têm um valor agregado bastante alto. O Rio de Janeiro é um mercado consumidor de hortaliças assim, muito rico, né, nesse sentido. Mas, dessa forma, a gente faz a aplicação direta via cobertura. Não faz a comportagem porque a gente acha que estaria perdendo algumas das vantagens que esse material tem, né, que é proteger o solo da erosão, não está cobrindo. Então, a gente está usando em cobertura morta. Tá? Perfeito. Então, você tritura o material e coloca daí no canteiro. Exato. E aí, como aqui, a produção de hortaliças, ela se concentra de abril a setembro, mais ou menos, né? Porque aqui o período de primavera, verão é muito quente, não dá para produzir aquelas folhosas ali, dentro de um sistema orgânico, sem ter que fazer uso de recursos que não são permitidos, né? Então, a gente prefere adequar o calendário para produzir dentro da janela que cada cultura tem no ano. Então, no período de verão, essa biomassa ela é colhida e ela é guardada num galpão. Então, quando chega lá em abril, que vai começar, você tem já muito material que foi guardado durante o verão. Então, ele é seco lá no galpão e fica guardado. Em abril, ele já entra com uma quantidade significativa.
de material para ser utilizado, e aí a gente segue coletando e guardando ao longo do ano para fazer esse uso. Não é uma aplicação direta. A gente guarda e aplica na hora que precisa. Perfeito, Ednano. Muito obrigado pela resposta. Eu quero encerrar minha participação mandando um alô para os estudantes, né, do curso, em especial a Ruth, que está moderando hoje. Ruth, eu fico muito feliz com a destreza com que você está produzindo essa live de hoje. Parabéns. Obrigado. Mais alguém? Professor, o Silvaldo, ele colocou a pergunta dele aqui no chat. Ele gostaria que você falasse mais sobre a viabilidade econômica da experiência que você está conduzindo com o seu pai. Lá, hoje, o meu pai ele teve a sorte de entrar no PENAI e no PAA, né, ele está participando dos dois. Então, ele não teve nenhuma dificuldade com a questão da viabilidade, porque lá, diferente daqui, a questão grande é você colocar isso no mercado, né? Porque, não sei se é o caso aí de Bacabal, né? Eu acredito até que seja. Eu lembro que eu já fui passar férias lá. Esse irmão está vindo da Bahia, tá? Você imagina. E aí a gente tem vários problemas com relação ao mercado, porque já está virando cultura a pessoa da cidade não querer mais comer o arroz que é produzido na roça, porque é tipo um arroz integral, né, que você leva ali o pessoal tirar a casca, mas ele o arroz não é, como é que chama? Fugiu a palavra aqui, é um arroz integral, né, e aí o agricultor tem muita dificuldade de vender, então o que ele vende bem é farinha, tendo farinha e feijão, vende muito bem, mas para vender essas outras coisas na feira é mais difícil. Então, a grande questão lá é abrir o mercado. A questão do custo, como é que ele faz? Ele fez a calagem, então, na época, foi feita uma aplicação lá, acho que em torno de 2 toneladas de calcário. Eu achei o calcário bastante caro, mas, assim, como eu entendo que se tivesse outros agricultores precisando de calcário, esse preço poderia ser reduzido, como só tinha eu querendo calcário, eu paguei, se não me engano, foi R$800 na tonelada. Tem gente que paga, aqui no Rio, você vai pagar em torno de R$200 a tonelada. Então, por isso, aí, se vocês forem comprar aí, no início, com certeza vai ser caro, né, se tiver uma pessoa querendo. Mas, assim, como ele entregou tanto no PENAI como no PAA, eu acho que o retorno dele era muito alto, porque o insumo que ele usou foi o calcário e esterco. O esterco ele consegue de graça. Ele tem um pouco de gado e ele consegue pegar do vizinho, que o vizinho não tem utilizado. O vizinho, na verdade, agradece ele quando vai buscar, porque limpa o curral. Nunca tinha sido utilizado. Durante anos e mais anos, era um esterco que ficava lá sem utilidade nenhuma. Então, o vizinho até agradece quando meu pai vai buscar, porque limpa o curral para ele. Então, esse é o custo que ele tem. Foi a calagem, que realmente foi um pouco caro, e aí a capina. Até meu pai estava falando, quando ele produziu esse milho, por exemplo, ele produziu num período seco. Como a irrigação por gotejamento, até porque a bomba era essa bomba sapo comum que você tem no posto dia a dia, eu acho que a bomba custou, eu não sei se a bomba chega em torno de R$300, R$400 a bomba. Então, é uma bomba bem em conta. Como você usa o gotejamento, você consegue molhar uma área razoável, né? E você consegue produzir o ano inteiro. Então, você consegue produzir milho, por exemplo. Eu acho que se alguém quer começar, assim como eu falei, para começar pela análise de solo e fazer a calagem, se quer ganhar dinheiro, começa fazendo milho verde, porque o valor agregado é muito alto. Ninguém aí consegue produzir milho no período seco, porque só planta quando chove. Então, você consegue ter um retorno. Lá a gente não quantifica direitinho a isso, mas o que eu sei é que o preço que ele consegue no PENAI e no PA é bem significativo, o custo que ele tem é mínimo, até porque, como eu falei, a capina, ele praticamente nem teve que capinar o milho, porque molhava só na linha do milho, não nasce mato na entrelinha, né? E nessa área ele já tem plantado
feijão. Então, assim, o que você pode imaginar? Se você vai fazer roça no toco, todo ano você tem que brocar, derrubar, queimar, encoivarar, não sei como é que você chama o nome que vocês chamam aí. Normalmente, antigamente cercava, hoje em dia não se cerca mais. Todos os anos essas atividades são sagradas. Se você abre um campo onde você fez a calagem, você teve aquele gasto de energia, mas você não tem mais que fazer isso. Você, no máximo, vai passar o arado, ou a grade aradora, para você plantar. Não tem mais que derrubar, não tem que queimar, não tem que coivarar, não tem que fazer mais nada disso. Então, eu acredito, se a gente for botar na ponta do lápis, vai ficar até mais barato. Acredito que vai ficar muito mais barato, porque você vai tirar várias etapas, além de você aumentar a quantidade de ciclos que você consegue no ano, tá? Então, o que vai ser caro vai ser o calcário somente. E aí você teria que ter fonte de adubação orgânica na região. Porque se tiver que comprar, aí vai ficar caro. A não ser que tenha cama de frango. Cama de frango, se tem que comprar alguma coisa, eu recomendaria procurar um local para comprar cama de frango. Eu acredito, até lá em Cotimbiras eu já sei que eu consigo comprar de Coroatá. Aí vocês estão mais desenvolvidos, já estão mais perto de São Luís, eu acredito que vocês consigam também. Cama de frango, se você tem esterco bovino, cama de frango, vocês não precisam de muita coisa mais não, tá? É o básico e consegue produzir de forma bem rentável. Mas tem que ter essa matéria orgânica aí, tá? Eu acho que seria... Então, assim, eu acho que a gente pode até fazer esse levantamento melhor, comparar, né? Como eu não estou lá, a gente não tem comparado. Mas acho que é uma coisa interessante comparar, porque se comparar o preço, acho que vai ser mais uma motivação, porque com certeza vai ficar muito mais barato. Só aí você não ter que abrir a mata todo ano, cortar e queimar, essa despesa não existe mais, né? E o fato de você produzir por mais tempo já tiraria qualquer outro custo que pudesse ter, né? Então, na prática, não faz sentido. A questão é cultural e essa inércia aí, que é tudo amarrado, tudo vai no sentido de você queimar. Até porque, se ele não queimar, como eu mostrei, ele não consegue produzir, a menos que ele mude com essa outra tecnologia, que é simples, mas que ele precisa entender e fazer uso, tá? Então, o que eu tenho é essa avaliação geral. É o que me preocupa. Me preocupa é que, a cada dia que passa, eu percebo que as pessoas na cidade não querem mais comer o ovo da galinha caipira, prefere aquele ovo da galinha, daquele branquinho, da galinha de granja, não querem mais comer o frango caipira, querem o de granja, não querem mais o arroz da roça, e eu acho que a cada dia que passa, o agricultor familiar, quem vive na roça, está ficando cada vez mais isolado. Assim, eu acho que a gente precisaria até resgatar esses valores, né? A importância da alimentação saudável e da questão regional, né? Porque acredito que a farinha, o feijão, a farinha, principalmente lá aí no Maranhão, provavelmente vai do Paraná, né? A farinha branca, principalmente. E aí, assim, os estados que se tecnificaram, a tendência é eles dominarem o país inteiro e as pessoas que não se tecnificarem vão ficando ali só na subsistência e passando necessidade, né? Então, eu acho que a gente precisa responder um pouco e as pessoas precisam valorizar o que tem de bom na região delas, né? Por exemplo, o babaçu que tem aí, né? O que as pessoas fazem com tanto babaçu que tem, né? Até lá em Codó tinha uma empresa que produzia óleo. A última vez que eu fui, essa empresa tinha fechado, as pessoas já não sabiam mais o que fazer com babaçu. Então, assim, a gente precisa valorizar o que existe no campo, porque eu me preocupo o que vai acontecer com as pessoas e o que vai acontecer com toda essa cultura, porque ela está sendo esquecida por todos. Tá? Então, eu não tenho dados essa resposta, ela é mais genérica mesmo, porque eu não tenho feito igual a gente faz aqui no módulo. Aqui a gente está acompanhando dia a dia, quantificando tudo. Lá é uma avaliação geral mesmo, tá? Na minha avaliação geral, vai ser muito mais barato substituir. Lógico que no início você vai pagar, é caro para tirar o babaçu, então você tem que precisar de uma máquina, que é aquele que se chama trator de esteira, não sei como é que vocês chamam aí, tem que ter uma máquina. Lembrando que só vai poder abrir em área que está registrada no CA como área de produção, né? Você não pode, tem que ter esse cuidado, o que já é básico, todo mundo tem que ter mesmo. Então, a maior despesa é o início mesmo, que é comprar o calcário, tirar o babaçu e fazer a incorporação do calcário. E aí vai precisar de esforço e de dinheiro. Também depois disso, tranquilo, não tem mais o que fazer. Não tem mais nada diferente para fazer, né? Que ele vai plantar e vai colher, e não vai ter a possibilidade de plantar sempre no mesmo lugar,
aumentando a matéria orgânica, já que ele vai precisar usar esterco, e botando infraestrutura como irrigação, por exemplo. Mas lá eu acho que a coisa mais cara que eu fiz lá foi a questão de arrumar o trator para tirar o babaçu. Não é barato. Aí tem que aproveitar uma máquina que já vai tirar de vários agricultores. Não dá para uma pessoa sozinha abrir uma gleba pequena, porque não vale a pena, que é caro mesmo isso. Mas existem projetos e tem agentes públicos para ajudar nisso também, né? Eu acho que tudo é correr atrás. Não sei se você ajudou. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta? Professor Emerson, você tem alguma colocação? Eu, na verdade, só agradecer o Edinaldo por essa brilhante. Eu já sabia que seria maravilhoso, né? O Edinaldo por toda a sua vivência, toda a identidade que ele tem com o Estado, o trabalho que eu conheci dele lá, né? Edinaldo foi muito mais do que um orientador, ele foi meu amigo durante esse tempo, me ajudou demais, então tenho um carinho, uma gratidão enorme por ele, e estou muito feliz por ele ter aceitado esse momento com a gente. Voltando, Edinaldo, assim, para explicar um pouco mais, a gente tem um evento aqui que a gente fez uma edição presencial, né, que a gente chama de SEDUCA, que é o Simpósio sobre Educação do Campo e Agroecologia. Agora a gente vai migrar para seminário, porque vai dar um passo em direção à questão científica também, né? E era para ele acontecer esse ano, em agosto, e aí veio a pandemia, e a gente, para não deixar a ideia, né, esmorecer, a gente teve a ideia das lives, e que nesse momento você está participando com a gente neste formato, assim, online, né? Mas a gente ainda deseja e espera no futuro próximo que você esteja aqui presente com a gente, né, para falar para a gente sobre esse assunto, conhecer um pouco mais Bacabal também, enfim. Então, ótimo. Para mim vai ser o primeiro lugar que eu vou, depois que passar que a vacina chegar, vai ser para o Maranhão. Então, venha, né, para a gente combinar. Para nos ajudar aqui também algumas ideias que a gente tem, né, e gratidão por se colocar à disposição dessas análises de solo. A gente vai viabilizar, não só isso, mas outras também que a gente tem no projeto aqui. E eu acho que a gente tem espaço para outras conversas, outros momentos. Ficaram algumas perguntas, na verdade são coisas que resgatam na memória, né? Como eu estive lá, como essa nostalgia de ver as fotos, de presenciar os dados que você trouxe, principalmente da parte econômica. Quando eu estive lá, só tinha o trabalho da Gabriela, que eu acho que foi o pioneiro nessa parte, né, de sistematização. E hoje a gente vê algo mais consolidado, com dados aí de praticamente 9 anos, o que mostra a solidez e o quão potencial tem. A região de Bacabal, só para te informar, uma região que tem muito potencial para consumir olerícolas de um todo, né? E eu não sei te precisar em porcentagem, mas com certeza quase toda a produção de olerícolas da região aqui vem da região do Ceará. Então, para você ter aqui, dá para produzir. Então, só isso, deixar meu abraço, minha gratidão, né, pela tua presença, e agradecer a Ruth, né, por estar aqui à frente, que se desafiou a mediar e fez brilhantemente esse espaço. Grande abraço. Então, ótimo. Eu agradeço também, né, mais uma vez o convite. Para mim, realmente é bem gratificante, né, para mim não há nenhuma dificuldade, para mim é um prazer mesmo, né, poder estar conversando com você, que eu sei que uma pessoa muito competente, assim, eu fico bastante feliz de saber que você está tá no Sul, mas que você está no Maranhão, né, e que você vai poder ajudar muito com a formação desses jovens, com suas ideias, com a tua capacidade. Então, fico bastante feliz, e fiquei feliz de saber que o Jackson também é uma pessoa que pode ajudar muito também a gente, né, e agradecer, parabenizar a Ruth pelo trabalho. Ruth, muito bom, tá? Fiquei feliz aqui de participar com todos vocês, e quero dizer que vocês podem contar comigo, tá? E para mim é sempre uma sensação muito grande, tá bom?
E, assim, tudo que eu falei, gente, tem... Se alguém quiser... adubação verde, tem muito assunto publicado, livros publicados. Só adubação verde, ó, são 2 livros que a gente publicou. Esse daqui é volume 1 e 2. Também é disponível. Então, tem muita coisa. Tudo que vocês quiserem aprofundar, adubação orgânica, tudo que vocês quiserem, calagem, tudo vai ter muito material, tá? E aí, vamos ver, essa questão aí das análises de solo, eu gostaria de ver o resultado de algumas unidades de produção, e eu acho que a gente poderia ter esse objetivo, né, de reduzir realmente a queima, de ir substituindo. Eu acho que esse é um passo que a gente tem que ir devagar, mas que a gente tem que persistir nele, porque não adianta muito fazer outras coisas, eu acho que não adianta eu começar por outro lugar, eu acho que o solo é a base, né. E aí, mais uma vez, obrigado, né, se ninguém tem mais nada a falar, eu agradeço mais uma vez, né, e fico muito feliz de poder estar participando. Se quiser encerrar, fique à vontade. Tá certo, professor. A gente, né, em nome dos bolsistas, tanto do PET quanto do NEA, nós agradecemos, né, pela sua disponibilidade e por essa experiência riquíssima, né, porque... E também, né, por nos apresentar uma excelente opção de mestrado, né, que, de verdade, eu acredito que os que estão aqui ficaram muito interessados. Eu fiquei muito interessada, achei um luxo, de verdade, achei muito interessante mesmo. Quero e, muito assim, Maranhense. Gratidão mesmo. Realmente, o meu desejo de ter o máximo de maranhense aqui. A gente já teve... Eu já tive uma aluna, que foi a Nilce. Agora nós estamos com o Osman, ele é da AGERP, e eu quero muito mais gente aqui, tá? Esse Maranhão a gente tem que transformar ele, e vocês indo para cá, a gente pensa juntos, tá bom?